E hoje eu voltei para te explicar que o açúcar é muito mais do que um simples produto que adoça o seu café. Ele já foi moeda, motivo de guerra, símbolo de status e até a peça-chave na construção de impérios. Hoje ele está em praticamente tudo, do combustível que move os nossos carros, à energia que alimenta as nossas células, passando pela química que dá cor e sabor aos alimentos. Esse vídeo faz parte da minha nova série, A Química em Contexto Histórico. E vem comigo entender o que é essa molécula. Bom, o açúcar de mesa que nós consumimos é a sacarose. Trata-se de um disacarídeo de fórmula molecular C12H22O11. Nada mais é que um carboidrato extraído da cana-de-açúcar ou da beterraba, formado por uma subunidade de glicose e uma subunidade de frutose. Ambas estão ligadas por uma ligação glicosídica. Basicamente, ambas as moléculas apresentam grupos hidroxila e para uni-las ocorre uma reação de desidratação. O oxigênio que sobra, ele faz como se fosse uma ponte, justamente para ligar esses dois açúcares. E como produto dessa reação também, nós temos a água, e é por isso que se chama síntese por desidratação. O açúcar é um termo geral para os carboidratos formados por hidrogênio, carbono e oxigênio. E eu quero que vocês memorizem uma coisa. Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo açúcar é sacarose. Eu quero dizer que nem todo açúcar é esse açúcar de mesa que a gente conhece. Então existem algumas características que alteram a composição desses açúcares, que dizem respeito ao tipo de ligação glicosídica e a forma como esses açúcares se conectam, a configuração espacial, que é como os átomos estão dispostos no espaço, e o número de carbonos. Vamos deixar claro que nesse vídeo a gente está falando especificamente da sacarose, que é justamente o açúcar de mesa. Ele pode ter várias formas, mas o processo de produção é o mesmo. O que vai mudar é a quantidade de impurezas e subprodutos no composto final. E não tem como falar do açúcar sem falar da sua história. Justamente porque o açúcar foi muito importante economicamente por muito tempo. Era literalmente um artigo de luxo, até porque o seu processo de produção era muito caro. E no Brasil, o cultivo de cana-de-açúcar foi um marco gigante para nossa história, porque foi justamente quando a mão de obra indígena foi trocada pela mão de obra africana. E assim, pessoal, Portugal e as suas capitanias queriam estabelecer uma economia no Brasil que também favorecesse a sua própria coroa, não é mesmo? E é por isso que eles precisavam de uma mão de obra qualificada que já detinha das técnicas de agricultura que eles precisavam. E assim, pessoal, a cana-de-açúcar não é originária do Brasil. Ela também foi trazida e cultivada no nosso solo, principalmente lá em Pernambuco. E a partir daí surgiram os engenhos. Então, de 1530 a 1550, todas as capitanias do Brasil possuíam engenhos. Esses engenhos eram justamente centros de produção do açúcar, que na verdade compunham todo o espaço da fazenda. Nesse processo, depois da colheita, a cana-de-açúcar era moída justamente para gerar aquele caldo que a gente chama de garapa. Em média, cerca de 12 a 16% do caldo é composto justamente por sacarose. Ela é o carboidrato produzido pela planta durante a fotossíntese, justamente ali para armazenar energia. No Brasil, o caldo da cana-de-açúcar era levado para caldeiras de cobre, nada mais são do que como se fossem panelas muito grandes aquecidas a lenha. O cobre, por ser um bom condutor, então ele auxiliava para que todo esse caldo esquentasse, aquecesse, uniformemente e não queimasse. Quando a concentração de sacarose ficava alta o suficiente, esse líquido, ao esfriar, formava justamente os cristalzinhos de açúcar. O resultado, então, era o açúcar denominado barreado, que é o produto antes do refinamento. Então, pessoal, o processo de produção do açúcar naquela época era um processo duríssimo, justamente porque era uma mão de obra escrava, isso por si só já é desumano, mas essa mão de obra era submetida a condições extremas de calor e exaustão. Muitos escravos perdiam membros ou até mesmo morriam manuseando os equipamentos daquela época. Houve muito sangue derramado na nossa história. E assim, gente, o comércio de cana-de-açúcar ele moldou profundamente a nossa história, deixando marcas em aspectos econômicos e sociais. E eu não tinha como deixar de lado essa história, justamente porque é a proposta da nossa série, colocar a química em contexto histórico, mas porque essa história ela precisa muito ser lembrada. Para mais informações, eu indico a diva Débora Ladin, que ela tem total propriedade para falar. No canal dela tem um vídeo excelente explicando sobre toda a história do Brasil.
e vídeos também específicos sobre cada ponto ali que você queira estudar. E assim, é maravilhoso. E eu também utilizei o canal Parabólica para algumas outras informações também sobre este período, beleza? Então vão lá nesses dois canais que assim são ótimos. E bora voltar para a parte química, né, galera? Então, depois desse açúcar barreado, surgiram os outros açúcares que a gente está mais familiarizado hoje. Atualmente, o processo de produção é diferente. Claro, né? A gente teoricamente não tem a mão de obra escrava, mas a gente sabe que em alguns âmbitos, em alguns contextos ainda existe. Mas eu não vou falar sobre isso, porque não é o foco. Justamente eu quero falar sobre a automação, as tecnologias que surgiram para controle de qualidade, para controle de dados, justamente para a gente ter esses diferentes tipos de açúcares que a gente tem hoje. Tudo começa com a lavagem e moagem da cana, que retira cerca de 96% do caldo. O bagaço que sobra é reaproveitado como combustível nas caldeiras, o que já mostra uma diferença importante. Hoje praticamente nada se perde. Depois desse caldo ele precisa ser purificado. É feita então uma limpeza química em duas fases, em duas etapas basicamente. A primeira é a sulfitagem, que é utilizado SO2, ou seja, dióxido de enxofre, para fazer a clarificação, para clarificar. E depois é utilizado leite de cal, quimicamente falando hidróxido de cálcio, que vai neutralizar a acidez e estabilizar o pH. Depois, esse caldo passa por evaporação, sendo concentrado até formar um xarope grosso e amarelado. Nas usinas modernas, esse processo é feito em sistemas de múltiplo efeito, que aproveitam o vapor de um estágio para aquecer o próximo, economizando energia. Quando o xarope atinge o ponto de supersaturação, é onde a sacarose não consegue mais se manter dissolvida e ocorre então a formação dos cristais. E para isso são utilizadas centrífugas, que separam o açúcar sólido do melaço. A formação de cristais é um processo energeticamente favorável, porque a gente está falando de um estado de transição onde está completo caos para um estado mais ordenado. Isso faz com que ocorra a liberação de calor. E essa liberação de energia estabiliza a estrutura cristalina e torna o arranjo preferencial em soluções supersaturadas. Depois os cristais são lavados, secos e peneirados, dando origem justamente aí aos diversos tipos de açúcares que a gente conhece. O refinado, o cristal, o demerara, o mascavo e entre outros. Nas indústrias, o controle de qualidade é feito por análises físico-químicas que verificam o teor de sacarose, que é a pureza e poder adoçante, o teor de cinzas, que indica as impurezas, o índice de cor, que mostra o grau de branqueamento, resíduos de dióxido de enxofre usados lá na clarificação, teor de umidade para evitar que o açúcar empedre, e até a presença de dextrana, que é um polissacarídeo formado por micro-organismos que pode alterar a textura e a aparência. E hoje a gente pode concluir que nós temos uma maior precisão, maior tecnologia e controle, justamente para garantir a pureza e a qualidade do produto final. E para finalizar, o que eu quero dizer é que lá atrás, no Brasil colônia, esse processo era desumano, justamente porque ele precisava de uma mão de obra escravizada. Na verdade, não, ele não precisava, ele era feito por mão de obra escrava e dependia justamente do conhecimento empírico dessas pessoas. Mas, quimicamente falando, o processo é o mesmo. A mesma coisa que acontecia no Brasil colônia acontece hoje. A sacarose é um disacarídeo formado por uma subunidade de glicose e uma subunidade de frutose por meio de uma ligação glicosídica. Tende a se separar do meio líquido justamente para se organizar em cristais sólidos. Impressionante como algo tão comum que serve para adoçar o nosso café, que serve para fazer um bolo, ou até no geral um momento ali de conforto, um momento de satisfação. Claro, eu não tô aqui para falar de nutrição, do que é certo, o que você deve consumir ou não. Tô aqui para te mostrar o quanto esse produto tem uma história tão longa e é processo de produção relativamente complexo. Isso que torna a química tão fascinante. Ela está presente no passado e no presente. Lá do laboratório que está aparentemente tão distante de nós, mas também dentro do nosso prato. E cada cristal de açúcar não carrega só moléculas, e sim séculos de história e conhecimento acumulado. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura a ciência, a história, o cotidiano, fica ligado que eu vou trazer mais vídeos sobre esse, claro, com outros temas
justamente para mostrar que a química está em tudo, todos os dias.